Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que está acompanhando o programa Nossa Igreja da Diocese de São João da Boa Vista. Eu estou aqui na cidade de Mogi Guaçu, na Vila Paraíso, na paróquia Santo Antônio, ao lado do meu amigo, do meu irmão no presbitério, Padre Denilson. Ele que é diretor espiritual do Terço dos Homens. Esse movimento de espiritualidade que tem mexido com a vida das famílias, ajudando os homens a caminhar ainda mais com Jesus. Padre Denilson, obrigado por nos acolher aqui na paróquia, Santo Antônio aqui pertinho de nós, ele que protege as famílias, protege cada um que busca viver o sacramento do matrimônio também, e abençoa os homens com certeza. Obrigado pelo carinho, a sua saudação aos amigos que acompanham o programa Nossa Igreja. O Padre Ignaldo, eu que agradeço aí pela acolhida, de você estar aqui conosco, né? E a gente poder falar um pouco aí da questão do Terço dos Homens, do trabalho que está sendo feito na nossa diocese. Então eu também dou a minha saudação, né? E que você possa aí rezar conosco, participar conosco também, tá? Desse momento tão importante aí no coração das nossas famílias, que está sendo o Terço dos Homens. A gente percebe, Padre Denilson, o Terço dos Homens conquistando o coração de tantas pessoas. A gente que viaja pela diocese vê quase todas as paróquias, ou muitas paróquias, tendo o Terço dos Homens. Você está aqui na diocese como diretor espiritual, partilha conosco como está a caminhada. Vocês em breve farão o 4º encontro diocesano do Terço dos Homens. O que isso tem transformado a vida das famílias na diocese? Então, Padre Ignaldo, está sendo muito importante para as famílias na diocese. Nós temos aí muitos homens participando do terço e está sendo uma forma deles descobrirem a oração. Porque às vezes a gente vê assim mais as mulheres participando da igreja, né? Uma participação tão grande das mulheres na igreja, e aí o pessoal pergunta, e os homens, onde estão? Né? E agora com essa questão do Terço dos Homens, houve aí essa descoberta do homem, então, ao mesmo tempo, e na sua intimidade de estar rezando o terço. Dentro da nossa diocese, nós temos aí vários grupos de terço nas paróquias, várias paróquias que têm aderido. E o Terço dos Homens, ele tem ajudado muito nas paróquias, às vezes numa festa, numa quermesse, tem ajudado também numa Semana Santa, numa procissão. Tem muitas coisas que os homens têm feito aí através da oração do Santo Terço e ajudado ao mesmo tempo os padres nas comunidades também. E agora, para a nossa diocese, nós já estamos aí nos preparando, né, para o nosso 4º encontro diocesano do Terço dos Homens. E esse ano, especialmente, será na cidade de Tambaú, terra do Padre Donizete, né? Então, uma grande alegria receber lá os homens do terço para rezar junto com o Padre Donizete. Padre Denilson, amigos que estão acompanhando o programa Nossa Igreja, qual é a dinâmica da reunião do Terço dos Homens? Para quem não conhece, talvez você até deseja montar na sua paróquia um grupo também, um dia da semana, reunindo todos os homens da comunidade. O que acontece na reunião? Eles chegam na paróquia ou numa comunidade de bairro? Como é a dinâmica da oração do terço? Não é só a oração do terço, acontecem mais coisas nesse encontro dos homens? Sim, não é só a oração do terço, não. Os homens chegam ali, eles vão convivendo, eles vão conversando. O que mais é importante é essa convivência entre eles, né? E ao mesmo tempo, depois é feita uma oração do Espírito Santo também, e a oração do Santo Terço. Após a oração do Santo Terço, tem-se o Evangelho. Prega-se o Evangelho, fala-se um pouquinho do Evangelho do dia, tem-se uma consagração à Nossa Senhora também. Alguns grupos, às vezes tem algum sorteio, tem algumas imagens que peregrinam através desse grupo também nas casas, né? E o mais importante, né, é o homem se identificando ali dentro daquele próprio grupo, porque às vezes o homem ele vai em outras pastorais, ele acaba não conseguindo se identificar. Mas dentro do grupo do Terço dos Homens, ele acaba se identificando. Então é um amigo que vai chamando outro amigo, um amigo do trabalho, um companheiro, e assim eles vão ali se identificando. É muito interessante essa convivência que há entre eles. Mas a dinâmica em si é a oração do Espírito Santo, a oração do terço, o Evangelho propriamente do dia, o Evangelho do dia, né? E depois uma consagração à Nossa Senhora. Padre Denilson é o diretor espiritual do Terço dos Homens na nossa diocese. Padre Denilson, qual é o papel que você exerce
na liderança desses homens, como diretor espiritual. O que você teve assim na sua vida de transformação, de amadurecimento, de crescimento, acompanhando esse movimento, né, com todos esses irmãos, de tantas paróquias, de tantas comunidades? Você que já fez e desenvolveu vários trabalhos na diocese e na paróquia, o que o Terço dos Homens tem trazido para você e qual é a sua função? Que tipo de trabalho você realiza como diretor espiritual? O que seria isso? Olha, Padre Guilherme, o trabalho do diretor espiritual do Terço dos Homens é você acompanhar como que está o grupo, né? Às vezes você precisa ir até lá e acompanhar aquele grupo. Mas a gente tem uma liberdade em relação à própria paróquia, porque cada paróquia onde tem seu grupo, ela tem também o seu pároco. Então, o diretor espiritual ele não vai invadir a privacidade, ao mesmo tempo, daquele responsável, que é o seu pároco, para poder estar ali. Então, a gente tem procurado orientar os homens a terem obediência, né, em relação ao próprio pároco, porque não é só criar o grupo, fazer o grupo, mas depois o padre precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa, e os homens acabam não fazendo aquilo, né? Então a gente tem orientado isso. Uma orientação que tem vindo também em relação ao próprio nacional, né, do Santuário Nacional, que realiza todo ano o Terço Nacional dos Homens, no Santuário de Aparecida, é a oração pelas vocações, né? Para que os homens também rezem pelas as vocações, tá? As vocações sacerdotais, as vocações religiosas e as vocações até ao matrimônio, né? Porque o homem, através do Terço dos Homens, ele vai descobrir também e vai se valorizar dentro do seu próprio sacramento do matrimônio. Então, a orientação do diretor espiritual em relação ao trabalho do Terço dos Homens é fazer com que ele busque, então, através da oração, a obediência ao seu pároco, né? A oração ao mesmo tempo, e não esquecer de rezar pela a vocação, rezar pela a família. Padre Edenilson está aqui nos acolhendo hoje na Paróquia Santo Antônio, em Mogi Guaçu, diretor espiritual do Terço dos Homens. Eu queria perguntar para ele agora o que esse movimento tem feito de transformação na vida dos homens e das famílias. Se você lembra, é claro que aqui a gente não preparou essas perguntas, falando do coração, alguma história, algum testemunho que você viu em Aparecida ou aqui na Diocese, nos 3 encontros anteriores, ou na própria paróquia, alguma coisa assim que houve de transformação, de modo geral. E se você lembra de um fato, algum testemunho mais particular, para partilhar com a gente? Olha, o que eu posso partilhar com vocês, há um testemunho muito bonito agora do grupo do Terço dos Homens, né? Na cidade de Vargem Grande, né? É onde eles estão fazendo um trabalho ali junto a moradores de rua, estão fazendo um trabalho também, né, em relação ao povo que está ali necessitando. Na cidade de Andradas também eles fazem um trabalho no asilo, no lar. Então tem vários trabalhos assim de testemunhos do Terço dos Homens em relação à família, em relação também a um trabalho social. É uma coisa que a gente tem orientado também o Terço dos Homens. Sempre fazer um trabalho social dentro da paróquia. Não é só ir lá rezar e depois ir embora para casa, né? Não, eu tenho que também rezar, tenho que ter a minha participação na Eucaristia. O Terço dos Homens tem alguns testemunhos que a gente tem muito escutado em relação a isso, que muitos homens não iam à missa. E hoje eles acabam participando da Eucaristia. Então é um testemunho bonito de ver o homem participando da Eucaristia. Muitos homens que não liam na missa, tinham dificuldade para ler, então hoje estão lá, estão lendo, né? Fazendo leitura, proclamação da leitura, estão ajudando a liturgia. Então tem muitos testemunhos aí que a gente está ouvindo dos próprios homens, dessas mudanças que estão transformando o coração dessas pessoas, desses homens, tá? Então nós temos imensos testemunhos aí, tanto na parte social, essa parte caritativa aí do próprio Terço dos Homens, tá? Não são perfeitos de maneira alguma, tem as suas falhas, é claro, com certeza. Às vezes temos os grupos, né, e alguns pode ser que tenham seus pecados, tenham suas falhas, como todos nós temos. Mas graças a Deus, os homens têm procurado aí essa intimidade com Deus e permitindo que Deus transforme as suas vidas também. Padre Edenilson, obrigado pela acolhida aqui na paróquia, na sua casa paroquial, ao lado de Santo Antônio, padroeiro aqui da paróquia, da comunidade. Desejamos aí muita felicidade para você e para toda a equipe do Terço dos Homens. E eu encerro essa entrevista lembrando de São João Paulo II, que disse
Quem reza, quem contempla os santos mistérios, reza os mistérios do rosário, contemplam todos os mistérios da vida de Jesus através do olhar de Maria. Rezando o rosário, contemplamos o mistério da vida de Jesus com o olhar de Maria. Que você possa, homem, mulher, criança, jovem, família, rezar o terço todos os dias, experimentando, através do olhar de Maria, o amor do coração de Jesus Cristo.